Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também os nossos fiéis internautas. Eu vou fazer o que eu fiz hoje de manhã, contextualizar as leituras de hoje e depois transportar para a atualidade, ok? Na época, essa passagem está dizendo que alguns que estavam pregando a palavra pregaram uma coisa que já tinha sido decidida há pouco tempo atrás, que era a circuncisão dos pagãos. Lembra que Paulo ficava defendendo que não precisava, e alguns fariseus insistiam. Aí o que Paulo e Barnabé fez? Voltou para Jerusalém, reuniu com Pedro e os apóstolos. Pedro contou aquela historinha dos animais impuros que fez ele comer, depois a visita à casa de Cornélio, que é um pagão, e disse que o Espírito Santo desceu naquela família. E Pedro, que era o Papa, dizia: como nós podemos negar o Espírito que ele mesmo quis descer com os pagãos? Então ficou decidido no chamado Concílio de Jerusalém. Então foi o primeiro concílio da igreja. Quando a igreja tem alguma dúvida, ela reúne para decidir. Foi a vida toda assim: Concílio de Niceia, Concílio de Éfeso, Concílio de Constantinopla e assim por diante. Quando tem uma heresia ou algum problema, se faz um concílio. O único concílio que foi feito sem uma tensão foi o Concílio Vaticano II, que foi um concílio mais pastoral. O que aconteceu? Decidiu que não precisava, só que alguns teimosos foram em algumas regiões e continuaram insistindo que tinha que se fazer a circuncisão e outras coisas mais. O que os apóstolos falaram? Soubemos que alguém está pregando aí coisas que não é o que nós decidimos. Vamos mandar para vocês Paulo e Barnabé para acabar com essa confusão. Ok? Então, só para entender. E nós temos o Evangelho, que Jesus disse que quando você obedece aos mandamentos de Deus, você ama, e o Pai vem até nós e faz morada. Os mandamentos de Deus hoje estão onde? Na igreja. Desde o início, juntou os apóstolos, né? Teve momentos que Jesus falou só para Pedro: aquilo que ligares na terra, ligo no céu, o que desligares, eu desligo. E tiveram momentos que Jesus falou para os apóstolos como colégio: aquilo que vocês ligarem na terra, ligo no céu. Ou seja, todo católico tem que confiar na igreja. Como eu tenho acesso ao que a igreja diz? O catecismo, que para mim é o ápice. Todo mundo deveria ter um catecismo. Se você não conseguir lê-lo
pelo menos consultar, no final dele tem um índice perfeito, para você ver alguma dúvida. E os documentos da igreja, que hoje é fácil, você vai no site vaticam.va, ou então você digita sobre um assunto, vem lá o documento em PDF, você pode ler, se não quiser comprar todos os documentos. Bem, então hoje, quem ama Jesus? Quem Deus faz morada no coração? Quem obedece à igreja? Para quem Jesus dá paz interior? Para quem Jesus faz dar alegria, mesmo no sofrimento? Aqueles que obedecem à igreja. Agora vamos transportar para o mundo atual. Eu não sou um padre de muito tempo, só 3 anos e meio, mas já consegui detectar quais são os gargalos do mundo atual com a igreja. O primeiro gargalo é que a igreja, vocês sabem que entrou uma ideologia na igreja chamada marxismo, com aquela ideia de revolução de classes, e que acabou esvaziando do sagrado muita coisa. Não, o que você está fazendo rezando em adoração? Não, vai lutar pelos pobres. Alguém já viu isso? Sim? Não, você está usando essas roupas aí. Não, você tem que ser mais simples. Usa só uma estola, nem precisa de pôr. Você é muito romano. Isso foi destruindo o sagrado. E no final, no frigir dos ovos, que a gente está vendo aí que depois que passaram tantos anos, de pobre, esse povo não cuidou, foi nada. Cadê as instituições de caridade que era para estar bufando aí? Mas ao contrário, esvaziou muito o sagrado. Perdeu-se muito. E o que está acontecendo hoje? Uma contra-reação ao extremo. Na tentativa de recuperar o sagrado, se abraça os ritos extraordinários que já estão para trás aí, né? Rito de São Pio X, que tem que ser o rito antigo, que essa missa não presta, que essa missa não santifica, e isso é muito grave. Que tem coisas para serem mudadas aqui na missa, que pode melhorar? Pode ter, mas primeiro, aí acusam o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II não falou nada disso, esse rito aqui foi Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concilium, que é um documento de liturgia, não fala nada disso aqui. Aí culpa o Concílio Vaticano II, porque a igreja está desse jeito por causa disso e daquilo, né? Que é um grande erro. Quem participa do rito extraordinário e gosta, ótimo, mas eu, que aprendi latim 3 anos, 2 anos extra, quando eu participo de uma missa do rito extraordinário, eu fico perdido. Porque não é uma missa em latim, como a gente já celebrou aqui tantas vezes, não. Você não ouve quase nada. O padre está lá fazendo, por isso que o povo rezava o terço. Então essa missa nunca mais vai ser. Até o Papa Pio X, que foi um dos mais amados por esse grupo, dizia que a liturgia deveria ser mais participativa do povo. Naquela época. Papa Pio X, no início do século XX. Então, não se resolve denegrindo. Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que a oração eucarística eu deveria ficar de costas, não falei? Então, agora, enquanto o Papa e o Colégio Apostólico não decide isso, eu obedeço. E o que vai acontecer? O povo não vai converter? Vai, eu pego conversões ali o dia todo, o tempo inteiro, do Brasil todo escrevendo. Converte. Essa missa não é estéril. Ok? A outra contra-reação é, como a igreja com esse marxismo ficou muito liberal, hoje se tem o legalismo. Você é julgado pelo que você faz e deixa de fazer. Se você está em tal lugar, se você não está. E criam-se pecados que não existem. É outra contra-reação. Primeiro você acolhe o pecador. Depois você ensina o que pode e não pode. Primeiro ele apaixona por Cristo. Depois você fala de mandamentos, do que pode e não pode. Porque senão fica um peso. Um peso. Né? Sem contar que se criam pecados onde não existe. Embriaguez é pecado. Tomar cerveja não é pecado. Desculpa dizer. Não é.
Então, eu te vi tomando num boteco. Sim, mas estava com a família, comendo uma pizza. Isso não deixa a pessoa pior que ninguém? Se embriagou, sim. Ou não é só se embriagar. Ou se é dependente de algo. Eu tenho a minha cervejinha todo dia. Opa, por que você precisa de cervejinha todo dia? Eu tenho minha cervejinha de fim de semana. Opa, não, você não tem que estar dependente de álcool. Agora, uma vez ou outra, então criou-se as duas coisas que são erradas. A dizer que tudo que era no passado era bom e agora não presta, e o legalismo, que também, pronto, essa é uma ala que eu vejo que está dando muito problema hoje. Confia no que a igreja é hoje, como eu confio, e vejo os frutos, certo? Vejo os frutos. Qual que é o outro gargalo? Esse é maior ainda, do mundo atual. Métodos contraceptivos e filhos. Parece que o povo de hoje teima em dizer que a igreja é retrógrada ao falar que métodos contraceptivos são de matéria de pecado grave, né? Então vamos lá. Vamos analisar se a igreja é retrógrada. Vamos analisar. Primeiro, quando você distribui um monte de métodos contraceptivos, ou quando você vai na escola e mostra lá um pênis para um menino de 6, 7, 8 anos, com uma camisinha, alguma coisa que parece um pênis, né? O que você está fazendo com a criança, ou com o jovem? Ou com a sociedade? Estimulando a sexualidade. Sim ou não? Tudo bem. Uma das coisas que a igreja ensina é que você tem que ter autodomínio dos seus atos. Com álcool, né? Se você não dá conta de dominar, não beba. Mas também com prazer. Ora, se você cria uma sociedade que não tem virtude, por mais que você distribua camisinha, por mais que você distribua anticoncepcional, vai ter um momento, na hora do fogo, que você não tem acesso a essas coisas, e você vai deixar de ter relação? Vai? Não, você não é virtuoso. Vai ter relação a si mesmo. E o que vai acontecer, em grande parte dos casos? Gravidez. Aí vem a primeira grande consequência. O número de crianças e adolescentes com depressão e suicídio que nós temos hoje é assustador. Por um ato egoísta, né? Por um ato egoísta de prazer, você deixa uma vida, por toda a vida destruída. Um filho que não tem um pai e uma mãe em casa, se já é por morte, já sofre. Mas se é por uma morte decretada pelo pai e a mãe, eu não te quero, criam-se feridas dificílimas de curar. Dificílimas de curar. Depois, Eva saiu de quê? De que parte de Adão? Costela. Por quê? Por quê? Porque é machista? Pegou a pior parte do homem? Não. Porque era uma prefiguração de qual geração de esposa? De onde saiu aqui? Aqui é o quê? Costela, não? O que saiu da costela de Cristo? Sangue e água, que representa batismo e que representa a igreja. O casamento do homem e da mulher, que são os únicos seres racionais, são ícones do casamento de Cristo e a igreja. Deus prepara o povo judeu para o amor esponsal, por isso que chama Israel de minha esposa, que eu adorno, e quando ela trai, de prostituta. Porque Deus prepara até que o filho encarna e casa, por isso as bodas de Caná. Ou seja, o casamento do homem e da mulher é ícone. Um homem que se doa à mulher por amor, a mulher que se doa ao homem por amor, assim como o pai se doa ao filho, o filho se doa ao pai. E o amor entre os dois é o Espírito Santo
que receberam do batismo, que é o Espírito Santo da Trindade, ou não? Ora, se eu coloco um método contraceptivo nesse relacionamento, isso é o Paulo VI, que contra tudo e contra todos fez a encíclica Humanae Vitae, o que acontece com o relacionamento? Se torna doação ou um que usa o outro? Um que usa o outro, não é? A partir daquele momento, eu uso a minha esposa para ter prazer e a esposa me usa para ter prazer. O método contraceptivo, a primeira coisa que ele faz é isso. Os dois se tornam objetos de prazer. Automaticamente. Quais são as consequências disso? Traição. Muito bem. Por que traição? Porque o prazer satura. O prazer satura. Como que o prazer satura? Aquilo que eu já falei. Se eu gosto de picanha e põe picanha para mim almoço e janta. Padre, nós aqui de Porá te amamos. O que o senhor gosta? Picanha daquelas top de linha. Né? Picanha bem... Não, então tá bom. Imagina eu há 3 anos e meio comendo picanha aqui. Se eu visse uma picanha a uns metros, eu já saía correndo a pé. Para não ver picanha na frente. Porque o prazer satura. O sexo que Deus quer, não. É o homem que se doa à mulher como pessoa. Primeiro ele reza, enche do amor de Deus e se doa. E a mulher que se doa como pessoa. E os dois geram uma vida. O sexo é para gerar vida. Só que essa vida, vocês sabem, que não é como um bezerro, que logo logo está independente. A criança precisa de um lar, de uma família. Por isso que as crianças que não têm um lar, uma estrutura familiar, muitas delas estão aí desnutridas, maltratadas, abusadas. Por quê? Porque vocês teimam que a igreja está errada. Continua teimando que a igreja está errada. Que o padre Pablo é um louco. Eu vou lá, mas essas coisas eu não ouço. O que mais que acontece? Então, peraí. Primeiro, se torna objeto. O prazer satura. Quando satura, você quer coisas novas, que é o que eu pego aqui direto. Gente, quando o marido começa a falar, você podia transar com outro na minha frente. Nós podíamos fazer troca de casais. Nós podíamos ir no sex shop. Eu já peguei uma mulher chorando e dizia, meu marido pegou um cachorro e disse, transa com ele. Vocês estão achando que eu estou mentindo? Depois vocês vão estudar parafilia. O que é parafilia? Porque o prazer, ele vai saturando. Sem contar que 99,9% dos relacionamentos que dão problema, um dos questionamentos é, ele me trata como objeto. Mas claro, você quer usar anticoncepcional e depois não quer ser objeto? Deita aí. Depois dorme. Depois trabalha o dia inteiro, chega 10 horas da noite, deita aí. Não é assim que... não precisa levantar a mão não, mas quem tem salão de beleza deve ouvir isso 24 horas por dia. Ele não olha para mim como ser humano. Claro, o método contraceptivo está dizendo no subconsciente dele que você é um objeto. Qual a outra consequência disso? Se o método contraceptivo coloca que o sexo é para o prazer, eu pergunto, eu posso ter prazer com homem? Sim ou não? Posso! O sexo não é para prazer? Não é mais doação para gerar vida. Eu não posso dar uma relação de geração e de gerar vida. Mas prazer eu posso ter com o homem, ué. Posso ou não posso? Nunca se teve tanto adultério hoje em casamentos com pessoas do mesmo sexo como está tendo hoje. Por quê? Porque quer aventuras, quer coisas novas. O que mais? Pode ser com a boneca japonesa? Pode ser sexo virtual? Se o sexo é para prazer, rompe completamente a doação recíproca para gerar vida. Acabou! Pode ser qualquer coisa. E esse qualquer coisa está acontecendo em Iporá, não em São Paulo e Nova York. Porque eu atendo frequentemente isso.
Então, vocês brigam com a igreja, que a igreja é retrógrada, mas depois não quer receber chifre, não quer ser tratada como objeto, e estão nem aí quando as crianças estão se suicidando na adolescência, né? Vocês conseguem entender que a igreja está gritando que nós não somos objetos, que nós não somos puro animais, que o sexo não é simplesmente para prazer, não é questão de homofobia. Quando eu pego um homossexual que vem me pedir ajuda, não é questão de homofobia. Eu mostro para ele que ele não nasceu para sexo e afeto só. Ele nasceu para um amor maior, um amor de dar a vida. Não nasceu para ser objeto de ninguém. A vida inteira. Chega um jovem com 25 anos homossexual. Você vai ficar até os 80 só com sexo e afeto, meu filho? Você acha que você vai aguentar isso? Você nasceu para algo maior. Ah, mas no casamento. No casamento, outra coisa que eu descobri como padre. Vocês sabiam que grande parte dos casamentos hoje não tem relação sexual? Vivem por um ideal de amor familiar, que não tem em outros relacionamentos de prazer. Quando eu dou curso de noivo, eu sempre mostro um vídeo de um cara que cuida da esposa há 12 anos acamada com ela. Sabe o que é ela? Esclerose lateral amiotrófica, alguém já ouviu falar? Já? A pessoa vai se definhando. Hoje ela está lá com traqueostomia, e ele dizendo que é o homem mais feliz do mundo cuidando dela. Da onde que vem isso? De entender que a felicidade é um dom de Deus, que a doação, que ela não é um objeto. Se ela fosse um objeto, já tinha largado há muito tempo. Há muito tempo. Ou se um casalzinho aqui, o mais bonito de Porá, a mais rica e o mais rico, geralmente é assim, né? Casam, termina o casamento, vai para Dubai, Maldivas, ou na ida ou na volta, quando está voltando de Goiânia, tem um acidente e um fica tetraplégico. E agora? E agora? Sabe o que vai acontecer? Com muita gente da igreja, essas pessoas que defendem o anticoncepcional, parte para outra, para a pessoa que está saudável, né? Ele vai entender, se for o homem que está tetraplégico ou vice-versa. Se for o homem, se a mulher está tetraplégica, fala para ele: você é jovem. Em outras palavras, joga no lixo, não presta mais. Não, esse não é o amor que a igreja prega. Se aquele marido cuida da mulher com ela, o outro que também aprendeu que a vida é doação e que felicidade é um dom de Deus, vai cuidar, vai pegar e falar: não, eu vou te amar o resto da minha vida. Isso tem também na região. Peguei um em Jandaia. O próprio marido acamado dizia que chorou muitas vezes para a mulher largar dele, e ela dizia: eu te amo, e está com ele até hoje. Eu te amo e vou te amar sempre. A igreja não é retrógrada. E eu estou dizendo isso porque nós temos instrutores do método Billings, que eu achei que ia estar lotado de fila. Pouca gente procurando. Não entendo por quê. Quantos casos de pessoas que usavam métodos conceptivos, que se sentiam objeto, que chegam nas instrutoras e falam: se eu engravidar, eu te processo. Passado algum tempo de método Billings, o casal começa a ter um pouco de diálogo, larga de ser objeto, começa a amar, apaixonar. Aí a instrutora fala assim: você teve relação sexual no dia fértil. Ah, sabe o que é? É que eu e meu marido decidimos, nós queremos mais um filho. Que aí é o outro gargalo, que muitos filhos é uma desgraça, né? Eu tenho a honra de ver uma história bonita, que é o meu ex-sócio da clínica. Ele fez residência comigo em São Paulo, depois ele foi para São Luís do Maranhão, casou em São Paulo, ficou 5 anos lá com a mulher, separou, não teve filhos. Depois ele foi para ser meu sócio em séries. Na época eu achei ruim, falei para Deus que eu não queria, mas ele insistiu. Eu pensei que ia afastar ele da esposa, só que era um casamento muito conturbado, sabia que ia dar nulidade. Chegou lá em casa, nada de religião, depois começou a ir na missa, aí ia muito na missa, parava, e acabou casando lá, sem ser na igreja, achei ruim, tudo. E eu falei para ele: olha, eu sei do que seu casamento, como é que era, vamos entrar com nulidade matrimonial.
Ele entrou, quando eu estava em Roma, chegou esse processo para eu ajudar ele, eu lembrava na época de São Paulo, escrevi tudo, conseguiu a nulidade. Casou, tem 4 filhos, todas as gravidezes com problema, e adotou mais um agora. Uma menina maiorzinha. Os meninos todos criados pela mãe, assim, a mãe fica em casa, criados pela mãe, é lógico, né? A mãe fica em casa, ela dá homeschooling para eles, todos inteligentíssimos, amáveis, ele gasta o tempo com os filhos quando chega da clínica, são hiper felizes, mais que qualquer outro, sofre preconceito até da sociedade lá em Séries. Para que tanto filho? E ele é muito, porque eu quero ser feliz, né? É o outro tabu que a igreja sofre hoje. Não é a igreja que é retrógrada. As consequências de desobedecer à igreja são dramáticas. Os casamentos estão destruídos, porque um método contraceptivo muda tudo. 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 Claro que a igreja tolera se a mulher quer parar e o homem fala que vai separar. A igreja tolera que vá usando, pelo menos a camisinha, porque o DIU Mirena é abortivo, viu? Se algum ginecologista falar que não é, manda vir falar comigo. Está mentindo para você. Depois, ginecologista não sabe método Billings, fala que não presta, mas eles não sabem. Manda eles vir aqui que eu vou pegar as instrutoras, ver se eles sabem. Não sabem, por isso que fala que não presta. O método Billings é mais eficaz do que a pílula. E além do mais, deixa de ser objeto. Nós temos instrutoras aqui, vamos formar mais instrutoras. Esses são os gargalos da igreja hoje, que eu vejo no meu dia a dia, que são os mais difíceis de quebrar, né? Aqueles que querem ser mais católicos que a igreja, e esses que batem na tecla, que foi uma profecia de Paulo VI, que ele foi massacrado pela Ubanevita. Ele dizia: vocês vão ver que eu estava certo. E olha o que aconteceu com as famílias. Claro, só um adendo entre parênteses, claro que a igreja não é retardada. Quando diz que não deve usar método, é no casamento. Mas se seu filho não teve uma educação na virtude e vai para a rua aí para se prostituir, deixa aí de camisinha. Claro, né? Eu não vou chegar na casa de prostituição e falar para as prostitutas: usa o método Billings, né? Pelo amor de Deus. Vamos usar um pouco a razão. De vez em quando eu pego a mulher, e o meu filho fala: você tem que fazer seu filho entender que sexo é para o casamento. Porque se ele tiver um filho que vai crescer a vida inteira com dor no coração, com depressão, querendo suicidar, como estão tendo muitos casos agora, né? Vocês visitaram agora, não foi? O menino que tentou suicidar 6 vezes. 6. E a última o pai falou que a próxima vez é para pedir ajuda para ele, que ele ajuda o filho a suicidar. Um menino que não olha olhou no rosto de vocês? Ele não olha no rosto. Mas aí vocês querem continuar brincando para ter prazer. O ser humano que tem uma dignidade para ir para o céu, simplesmente usado para ter prazer. Bem, espero que vocês reflitam um pouco. A igreja está aqui. Nós não estamos aqui para condenar. Repito, isso aqui eu falo como... Mas se você não consegue libertar disso, venha acompanhar conosco, com as instrutoras. Aprenda. Ninguém vai forçar você a nada, mas aprenda o método. Saia dessa escravidão do prazer pelo prazer. Aprenda que você nasceu para o céu, para um amor maior, independente de ser homo ou hétero, viu? Para mim não interessa se é homossexual ou hétero. Todos os dois nasceram para um amor maior, um amor de dar vida. Esse sim, esse é um amor que faz feliz.